E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a aula 10, que é a última aula desse nosso bimestre, tá? Na qual nós trataremos dos geradores elétricos. O nome da aula está aqui, geradores e receptores, mas a gente vai falar só de gerador, senão vai ficar muita coisa para uma quinzena aí, para essa aula, na verdade, torná-la muito comprida, né? É, Mais adiante eu vou passar detalhes, tá, de como que vai ser a finalização do bimestre e tal, mas vai ser, na maioria das vezes vai ser é, igual aos outros bimestres que a gente já fez. Quem está acompanhando as atividades online aí já está acostumado, né? Mas qualquer dúvida, só me procurar, beleza? Então vamos lá. Tá. O que são geradores elétricos? A definição de um gerador elétrico. O gerador elétrico nada mais é um equipamento que vai transformar uma energia que não é elétrica em elétrica. Ele vai gerar a energia elétrica para o circuito utilizar, certo? Nós vimos quando eu falei da corrente elétrica, né? Eu falei do grande trunfo dela, que na verdade é a forma como a energia é transmitida, com baixas perdas e com uma velocidade muito, muito grande por causa da transmissão pelo campo elétrico, né? Que acontece, e o campo elétrico se estabelece muito rapidamente no circuito. Então, a gente vai estudar. Tem dois aspectos do estudo do gerador aqui. É, Esse aspecto inicial eu vou falar um pouco da parte da energia, né? Então a gente vai usar o princípio da conservação da energia para entender como que funciona o gerador, e aí é muito simples, porque o princípio da conservação da energia é simples, né? E aí a gente vai transpor esse princípio da conservação da energia para a eletrodinâmica, digamos assim, utilizando as grandezas da eletrodinâmica. Então, DDP, corrente e resistência, beleza? Tá? Então, basicamente, o que o gerador faz? Ele pega uma determinada quantidade de energia, que não é elétrica, essa energia pode estar armazenada, por exemplo, no formato químico, como é o caso de pilhas e baterias, tá? Então ela tem os reagentes, as pilhas e as baterias têm os reagentes que estão lá. Quando o circuito é fechado, eles reagem e geram íons. Então essa energia química que está armazenada é transformada em elétrica, tá? Essa energia pode ser uma energia térmica também, por exemplo. Essa energia pode ser uma energia eólica. Essa energia pode ser uma energia que está armazenada no formato de energia potencial gravitacional nas represas, tá? Das hidrelétricas, por exemplo. Entendeu? Então o termo gerador ele é bem amplo. Tá? Você pode pensar num circuitinho bem pequenininho e você pode pensar numa coisa gigantesca como a rede de transmissão da matriz energética aí de um país, por exemplo, sei lá, tá? Então ele pega essa energia que nós chamamos de energia total para o gerador, para o circuito, para o nosso circuito que a gente está usando, a energia que o gerador consome e vai transformar chama-se energia total, tá? E ele transforma essa energia total numa energia que nós chamamos de energia útil. Então a energia que não é elétrica é energia total e a energia elétrica é energia útil. Por que é chamada de energia útil? Porque o circuito utiliza energia em que formato? Em elétrica, né? Em energia elétrica. Depois, lá no final do circuito, né, cada circuito tem uma finalidade, essa energia elétrica provavelmente vai ser transformada em outro tipo, né? Então, quando nós temos, sei lá, pensa no funcionamento de uma casa, né? É, a energia elétrica está chegando lá na sua casa, e na sua casa provavelmente você usa essa energia elétrica em formato de som, de luz, de calor, tá? São os principais, né? Beleza? De movimento, tá? É... Mas da onde que veio essa energia? Quem que gerou essa energia? Certo? Quem gerou essa energia foram as hidrelétricas, tá? Essa energia veio sofrendo várias transformações, mas quem gerou ela foi a hidrelétrica. Então, a hidrelétrica é o gerador. Essa energia é transmitida por circuitos elétricos. Quando chega na sua casa, essa energia elétrica gerada ou fornecida pelo gerador é recebida por receptores elétricos, entendeu? E aí eles vão fazer o papel contrário. Mas depois a gente vai falar dos receptores, beleza? É, que assim, é o mesmo funcionamento, só que com sentido contrário no caso do gerador, beleza?
Só que o que acontece, né, gente? Até o momento, todos os geradores que a gente estudou nos circuitos que a gente estava estudando e resolvendo, eram geradores que funcionavam de acordo com esse diagrama que vocês estão vendo aí. Só pegava uma energia não elétrica e transformava em energia elétrica e boa. Mas a gente sabe que na realidade não é assim, né? Tá? Não tem como um processo que transforma energia transformar com uma eficiência de 100%, certo? Sempre vai ter uma parte da energia que é o quê? Dissipada, tá? Essa parte da energia é dissipada. E ela é dissipada por quê no gerador? Porque o gerador, ele faz parte do circuito quando você coloca ele lá. Então ele vai ser percorrido pela corrente. Então ele próprio apresenta naturalmente uma resistência à passagem da corrente que ele mesmo gera. Você entende? Lembra que a gente falou um pouco de resistência interna quando a gente estava falando de medidores elétricos, né? Lá no caso do amperímetro e do voltímetro. Aqui é uma coisa muito parecida, beleza? Só que é meio estranho de pensar que a própria corrente que ele está gerando sofre uma queda por causa da própria resistência interna dele, mas é assim que funciona. Ele faz parte do circuito, certo? Não confundir a resistência interna do gerador como um resistor a mais que você coloca no circuito. Por quê? Porque quando você tira o gerador do circuito, você está tirando essa resistência também. Beleza? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso depois. Tá? É que esse raciocínio é muitas vezes empregado para resolver problema. É como se tivesse mais um resistor em série quando você coloca o gerador. E tá correto isso, pensar nisso, tá? O problema é quando você pensa assim, você tem um gerador que tem uma resistência interna. Aí eu pergunto para você, qual que é a resistência equivalente do circuito, tá? O gerador, a resistência interna dele não faz parte do circuito, é do gerador. Então aquele circuito pode existir com ou sem gerador. Você entende? Então é só uma questão de nomenclatura, tomar cuidado aí. Beleza? Então nós temos a energia total sendo transformada em energia útil, mas essa conversão não é feita com um rendimento de 100%, então uma parte dessa energia total se transforma em energia dissipada, beleza? Tem uma parte dessa energia que se transforma em energia dissipada. Muito bem, agora vamos começar a dar nome para essas quantidades. São três quantidades de energias diferentes, certo? Nós vamos chamar a energia total de ET, a energia útil de EU e a energia dissipada de ED. Se eu for escrever a relação matemática entre essas quantidades de energia, eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo. É muito simples de chegar nessa equaçãozinha. Energia total é igual a energia útil mais a dissipada. Tá? Aqui o primeiro ajuste que eu vou fazer nessa equação é o seguinte: eu vou colocar ela em função da energia útil. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou estudando o circuito que está recebendo essa energia. Para mim, o mais importante para mim é a energia que de fato chega ao circuito. Beleza? Então é por isso que eu estou isolando a energia útil aí. Muito bem. Só que quando a gente fala de energia em termos de circuito, não é bem de forma direta que a gente percebe a energia. A gente percebe o consumo dela, a utilização dela, a variação dessa energia enquanto o tempo está passando. E sempre que a gente fala de variação da energia no tempo, ou consumo da energia no tempo, taxa de variação da energia, nós estamos tratando de potência, certo? Tá? Então, sempre que a gente pensa na energia sendo utilizada no circuito, a gente está pensando na potência de um equipamento elétrico. Qual é a potência desse ferro de passar roupa? A potência do chuveiro? Qual que é a potência dessa torradeira? Tá? Desse forno elétrico? Ah, meu Deus, não liga o forno junto com o chuveiro, senão cai a chave, meu Deus. Tá ligado? Então a gente sempre pensa na potência quando a gente está falando em termos de energia. Por isso que eu vou fazer o quê? Divido os dois lados, né, dessa equação pelo tempo, beleza? Vou dividir os dois lados dessa equação pelo tempo. Ficaria mais para ficar mais correto assim, né? Aí fica energia útil dividido pelo tempo, é igual a energia total dividido pelo tempo, menos energia dissipada pelo tempo. E energia pelo tempo é potência. Então essa expressão aqui é muito importante. A potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada. Tá? Potência útil você pode definir como a taxa com que a energia é consumida pelo circuito ou é recebida pelo circuito, entendeu? É fornecida ao circuito.
A potência total é a taxa com que a energia é consumida pelo gerador ou transformada pelo gerador, e a potência dissipada é a taxa com que a energia é dissipada na resistência interna desse gerador. Beleza? Vamos então tentar fazer agora essa transposição para as grandezas da eletrodinâmica, certo? Então aqui eu tenho a representação gráfica de um gerador elétrico, tá? Então basicamente é só você combinar uma representação de um resistor, que é aquela sanfoninha, com uma fonte de DDP, né? A gente estava chamando assim, fonte de DDP, beleza? O termo gerador, eu não comentei isso, mas o termo gerador, quando a gente fala gerador na física, a gente está considerando que é uma fonte de DDP na qual eu tenho que considerar a resistência interna. Beleza? Até o momento a gente não estava considerando, né? Ok? Muito bem, então. Então temos a nossa representação gráfica. E aí vamos dar nome para cada uma das características desse gerador. Sabe quando você compra uma pilha e vem escrito lá, olha, essa pilha é uma pilha de 1,5 V, certo? É estranho isso, né? Se você pensar. Por quê? Porque você pode usar essa pilha para diversos circuitos diferentes, né? Você pode colocar essa pilha numa lanterna, você pode colocar ela num controle remoto, você pode colocar ela num carrinho de controle remoto, você pode colocar ela numa boneca que fala, você pode colocar em um monte de coisa. Será que ela vai funcionar exatamente da mesma forma? Será que a DDP que ela fornece para o circuito é sempre 1,5 V, né? É que na verdade esse 1,5 V é uma característica que nós chamamos de força eletromotriz da pilha ou do gerador, tá? Mas peraí, força eletromotriz? Que nome é esse, professor? Não se preocupe com o nome, tá? É nada mais é do que uma DDP, tá? Só que essa DDP é o que nós chamamos de DDP total do gerador. Entendeu? É a máxima dele. Quando o gerador está desligado, é essa DDP que você consegue medir. Se você pegar uma pilha e pegar um voltímetro e medir a DDP nos polos dela, vai dar a força eletromotriz. Beleza? De onde vem esse nome, professor? Força eletromotriz, você pode pensar assim. Lembra que eu falei no caso lá na aula da corrente elétrica, tá? Lá na aula da corrente elétrica eu discuti isso daí, gente, com vocês. Eu falei que a corrente elétrica foi descoberta antes dos elétrons, né? E a galera pensava, a comunidade científica imaginava a corrente como se fosse um fluido, tá? Que só os condutores possuíam e que podia ser colocado em movimento. Eu dei o exemplo lá da mangueira, se eu não me engano, né? Então, o que movia esse fluido? Era a força que move, que bota em movimento, acelera o fluido, um fluido elétrico em movimento, motriz, força eletromotriz. É a força que bota o fluido elétrico em movimento. Entendeu? Então esse é um termo muito antigo. A gente acabou utilizando didaticamente para falar sobre para denotar e separar a DDP total da bateria ou dos geradores. Tudo bem? Beleza? A gente representa ela por essa letrinha aí, que é a letra Epsilon, certo? É um Ezinho pequenininho, bonitinho. Nós temos a resistência interna, certo? É onde a DDP é dissipada, onde parte da DDP já é perdida antes de ser fornecida ao circuito. E nós temos a DDP útil, ou simplesmente DDP que é fornecida ao circuito. Note que é a DDP nas extremidades do gerador, certo? Então é a DDP de fato que vai para o circuito, ok? Muito bem, vamos supor então que esse gerador está gerando uma corrente de intensidade I. O que nós podemos dizer? Associado à força eletromotriz, ou seja, a DDP total, nós temos a potência total. Como que eu calculo potência, né, em função da DDP e da corrente? É só fazer DDP vezes corrente. Só que como aqui eu estou calculando a potência total, então eu vou pegar a DDP total e multiplicar pela corrente. Vai ficar epsilon vezes I, tá? E a potência dissipada, como que eu escrevo? É só eu determinar, né, calcular a potência como se fosse a potência consumida pela resistência interna. Claro que eu vou usar a resistência interna e a corrente como grandezas nas quais eu quero colocar a potência em função. Então eu vou usar aquela formulinha R vezes I ao quadrado, certo? Lá na aula de potência e energia, nós vimos essas diversas formas que temos de calcular a potência, né? Muito bem. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Tá, eu não sei, é só para
desencargo de consciência. Bom, potência total, epsilon vezes I, potência dissipada RI ao quadrado, e a potência útil, DDP vezes corrente. Só que agora é outra DDP, a DDP que é fornecida ao circuito, que de fato chega ao circuito, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha lei da conservação da energia e vou escrever cada uma das potências em função das características do gerador e do circuito que eu tenho, certo? Olha o que eu fico aí, ó. Potência útil U vezes I, potência total epsilon vezes I, menos a potência dissipada RI ao quadrado. Note que todos esses dados aí estão escritos em função de I, então eu posso colocar a corrente I em evidência. Lembrando que aqui no caso da resistência é R vezes I ao quadrado. Então o que multiplica I? É RI, certo? E aí eu posso dividir os dois lados pela corrente e nós chegamos, tá, na parte mais importante do estudo dos geradores elétricos, que é a equação do gerador, certo? O que é essa equação do gerador? A equação do gerador, moçada, é uma equação que descreve o funcionamento de um gerador específico, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? É que cada gerador vai ter uma equação própria sua. E ela vai depender de quem? Das características que são propriedades de construção do gerador. Nesse caso, então, o que eu estou falando aqui é força eletromotriz e resistência interna. Lembra que eu falei da pilha de 1,5 V? Tá? A pilha, aquela pilha de 1,5 V, a força eletromotriz dela é 1,5 V. Só que se você coloca ela numa lanterna, ela pode ser que a DDP que ela forneça e a corrente que passa por ela seja uma diferente da qual quando você coloca essa mesma pilha para funcionar numa boneca, por exemplo, ou no controle remoto, certo? Mas o que mantém o mesmo? O que é sempre o mesmo? A força eletromotriz e a resistência. Por isso que nós dizemos que tem uma equação do gerador que representa ele. Descreve o seu funcionamento, certo? Depois nós vamos ver mais detalhes sobre essa equação, porque tem formas de olhar para ela que são muito interessantes. Primeiro, vamos utilizar essa equação agora para a gente descobrir como que faz para a gente descobrir, como que faz para a gente descobrir, para a gente determinar como que a gente descobre a corrente que passa num circuito no qual o gerador é do tipo não ideal, ou seja, trata-se de um gerador elétrico, beleza? Então vamos supor que eu tenho esse circuitinho aqui, beleza? Eu tenho esse circuitinho aí, note que eu tenho aqui um gerador, né? Beleza? Nas extremidades aqui, ó, eu tenho um gerador de força eletromotriz Epsilon e resistência interna R, e ligado a ele eu tenho essa resistência equivalente que está representando o quê? O circuito, tá, moçada? Tipo, no lugar dessa resistência equivalente, você pode ter um monte de resistor associado. É como se eu já tivesse feito a primeira etapa do problema, que é determinar qual é a resistência equivalente do circuito para calcular a corrente, certo? Então, você pode pegar como exemplo qualquer um daqueles circuitos que a gente viu na aula 09, que vocês tiveram que resolver, tá? Da aula 09, da aula 08 também. Pode ser qualquer um daqueles circuitos e está ligado num gerador não ideal. Então, eu sei que a DDP entre esses pontos A e B aqui, digamos assim, ó, ela pode ser escrita em função do gerador, pela equação do gerador, certo? U é igual a epsilon menos RI, tá? Ah, uma coisa interessante de se observar, tá, gente? Tá vendo esse R vezes I? R vezes I é resistência vezes corrente. Lembra da primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I? Então, esse R vezes I aqui, resistência interna vezes corrente, nada mais é do que uma DDP também. Então, a equação do gerador é a DDP que é fornecida para o circuito é igual a DDP total menos a DDP que sofre uma queda na resistência interna. Beleza? Tá? Essa é uma outra forma de olhar, só para vocês terem uma noção aí. Mas essa mesma DDP entre os pontos A e B, porque né, esse ponto aqui também é A, esse ponto aqui também é B, pode ser escrito em função da resistência equivalente ou do circuito. Então vai ficar U igual a resistência equivalente vezes a corrente. Mas essas DDP são iguais, certo? Então eu posso escrever resistência equivalente vezes a corrente é igual a epsilon menos RI. Passo menos RI para o lado esquerdo lá, vai positivo. Coloco a corrente
né, em evidência aí, isola a corrente e é assim que a gente calcula a corrente de um circuito qualquer no qual você tem um gerador não ideal. Então, a corrente é igual a DDP total, que é a força eletromotriz, dividido pela resistência equivalente do circuito, somado com a resistência interna. Professor, olha lá o que você falou lá, tá certinho mesmo. Tá certinho, é só você considerar que essa resistência interna aqui, ó, tá em série com a resistência equivalente. Como eu disse, para fins de cálculo não tem problema nenhum você pensar dessa forma, tá? Beleza? Mas um problema desse tipo, se o cara pergunta qual é a resistência equivalente do circuito, eu julgo que não é correto considerar a resistência interna da bateria. Porque, como eu disse, você tira a bateria, ela não está mais no circuito, mas o circuito continua lá. Beleza? Tá? Só esse detalhe só. Tá? Só esse detalhinho aí, de boa. Acho que agora vem exemplos. Vamos ver os dois primeiros exemplos aí. Primeiro exemplo, vamos lá. Um gerador é ligado a um resistor de resistência 11 ohms e verifica-se no circuito uma corrente de 1 ampere. Pera lá essa situação inicial aí. Vamos fazer assim. Ó. Primeira situação, eu tenho um gerador, tá? Eu não sei a força eletromotriz dele, não sei a resistência, mas ele está ligado num resistor de 11 ohms. Ó. E a corrente que passa tem intensidade de 1 ampere. Tá bom, beleza. Em outra experiência, o mesmo gerador é ligado a um resistor de 5 ohms. É ligado a um gerador de 5 ohms. E a corrente elétrica é de 2 amperes. Então, peraí, são dois circuitos diferentes no qual eu coloco o mesmo gerador. Ó. Vamos lá. Beleza? Não subestime a capacidade que uma representação gráfica de circuito tem de facilitar a sua resolução. Pode levar um pouco mais de tempo, mas é melhor para você visualizar, tá? Escreva a equação desse gerador apresentando os valores da força eletromotriz e resistência interna. Então a corrente que está passando na segunda parte aqui é 2 amperes, né? Escreva a equação desse gerador. Eu quero escrever essa equação aqui, ó, só que para esse gerador, né? E aí do que eu preciso? Da força eletromotriz e da resistência interna. Basicamente é isso, tá? Bom, gente, vamos lá. Esse é um típico probleminha que envolve a equação do gerador e você entender ela como uma forma de descrição do gerador mesmo. Lembra que eu falei, né? É o mesmo gerador nas duas situações. Então a força eletromotriz e a resistência interna não vai mudar. O que está mudando aqui, na verdade? O funcionamento dele, de fato, né? Porque a DDP que ele está fornecendo entre os pontos A e B aqui desse circuito e depois entre os pontos A e B desse circuito, a DDP é diferente. Porque são resistores diferentes nos quais ele está ligado, né? São circuitos diferentes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar isso. Eu sei que a corrente da primeira parte aqui é 1 ampere. E a DDP, como que eu posso calcular? Tá? Olha para esse resistor aqui. Se esse resistor de 11 ohms está percorrido por uma corrente de 1 ampere, você pode fazer assim, ó. Primeira lei de Ohm. U é igual a RI, certo? A resistência é 11, a corrente é 1, então quer dizer que a DDP é 11 volts, beleza? Então eu tenho a corrente e a DDP fornecida pelo gerador na primeira situação. Vou fazer a mesma coisa na segunda situação, ó. Pegar esse resistor aqui, a corrente já foi dada, vou chamar de I', tá? Só para ficar diferente da primeira corrente. É 2 amperes. A DDP eu vou calcular usando primeira lei de Ohm. Resistência vezes a corrente. R vezes I. 5 vezes 2 nesse caso. Olha só quanto que está dando. 10 volts. Beleza? Então, assim, se eu fosse escrever a equação do gerador usando os dados iniciais, né? Vamos dar uma... Vou pegar esses dados aqui, vou chamar de 1. E esses dados aqui eu vou chamar de 2. Então, se eu usar os dados da primeira situação,
A equação do gerador vai ficar assim, ó. Substituo os valores, vai ficar assim, ó. 11 é igual a epsilon, que eu não sei, menos R, vezes 1, ou seja, menos R mesmo. Tá? Na segunda situação, como que ficaria a minha equação do gerador? Ficaria assim, né? A DDP depois foi para 10 volts e a corrente é 2 amperes. Então vai ficar assim, ó. 10 é igual a menos epsilon menos 2R. Beleza, e daí? E daí que eu tenho duas equações agora, gente, com as mesmas incógnitas, né? Dá uma olhada, ó. Aqui eu tenho epsilon, aqui eu tenho epsilon, porque é o mesmo gerador, obviamente. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho R. Beleza? Então é só resolver esse sisteminha aí, tá? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou fazer assim. Tá? Esse sisteminha fica 11 menos... Não, mano. É 11 igual a epsilon menos R. 10 é igual a epsilon menos 2R. Então o que eu posso fazer? Vou isolar a força eletromotriz, tá? Nessa primeira equação. Vai ficar epsilon igual a 11 mais R. E aí eu substituo na segunda equação aqui. Vou colocar uma outra corzinha só para ficar mais... Pá! E aí? Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 10 é igual a epsilon 11 mais R menos 2R. Aí eu passo o 11 para o outro lado, vai ficar 10 menos 11 é igual a R menos 2R, né? Desse lado esquerdo fica menos 1, do lado direito fica menos R. Quer dizer então que a resistência interna, tá? Deixa eu conseguir um espacinho melhor aqui. Quer dizer que a resistência interna desse gerador é 1 ohm. Beleza, então a primeira parte eu já consegui, né? Que é achar a resistência interna. O que eu faço com esse valor agora? Eu vou voltar lá na minha equaçãozinha e substituir, certo? Substituir o R por 1. E vou encontrar o epsilon como sendo 11 mais 1. Ou seja, o epsilon é 12 volts. Beleza? Estamos prontos para escrever a equação do gerador para esse circuito. Então, como que ficaria a equação desse gerador, tá? Ficaria assim, ó, U é igual, o epsilon é 12 menos R vezes I. O R é 1, então U é igual a 12 menos I. Beleza? Já era. É assim que é a equação desse gerador. Beleza? Depois a gente vai ver outras formas de olhar essa equação, tá? Que é bem interessante também. Muito bem, vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Que é mais de circuitinho mesmo. Segundo exemplo. Opa. Vamos lá, exemplo 2. Dispõe-se de uma bateria de força eletromotriz 9 volts, tá? Que alimenta duas lâmpadas idênticas de valores nominais 8,5 volts, 4,25 watts. Para que essas lâmpadas funcionem de acordo com as suas especificações, qual deve ser o valor mínimo da resistência interna da bateria? Então agora ele tá representando outro circuito aqui, que tem uma bateria de força eletromotriz 9 volts de uma resistência interna que a gente não conhece, que está alimentando duas lâmpadas. E essas lâmpadas são ambas de 8,5 volts. Tá? Muito bem, então primeiro vamos representar esse circuito aí. Então eu tenho o gerador, certo? E aí eu tenho as duas lâmpadas que são abastecidas ou ficou bem feio isso aqui. Tá tudo feio, eu tô ligado, mas enfim, vou deixar um pouco menos feio, né? Boa! Tá bom demais.
duas lâmpadas que são alimentadas por ele, tá? Essas lâmpadas são idênticas, tá? Aqui eu tenho o meu gerador que tem força eletromotriz Epsilon e resistência... Pode ser Epsilon, só que a gente já sabe que é 9 volts, né? E a resistência interna R. E aí a primeira coisa que vocês vão me perguntar é, professor, mas por que essas lâmpadas estão em paralelo? Como você sabe que essas lâmpadas estão em paralelo nesse circuito? Gente, para pensar. Olha os dados da lâmpada, né? Olha os dados da lâmpada. Essa lâmpada ela precisa de uma DDP de 8,5 volts para fornecer uma potência de 4,25 watts. Se eu colocar essas lâmpadas em série, não vai ter corrente, praticamente corrente nenhuma nesse circuito. Por que eu estou falando isso? Porque a DDP para cada uma das lâmpadas funcionar é 8,5. Se você coloca essas lâmpadas em série, lembra que quando as lâmpadas estão em série, a DDP do circuito é dividida entre os resistores. Então aquela DDP de 9 volts vai ser dividida entre as duas lâmpadas se elas estiverem em série. 9 divide por 2, vai dar 4,5. 4,5 é 8,5? Tá bem longe de 8,5, certo? Então o único jeito dessas lâmpadas funcionarem é elas estarem em paralelo, tá? Isso é se tiver alguma dúvida quanto a isso. Mas sempre que falar que um gerador abastece, alimenta duas, três, quatro, sete equipamentos, esses equipamentos vão estar em paralelo. Com certeza estarão em paralelo. Beleza? Se não falar nada, é paralelo. Senão ele tem que dar alguma outra dica. Vai falar de luzinha de Natal, que as lâmpadas são todas em série, são segmentos de lâmpadas em série e tal, né? Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Eu sei que a DDP, para elas funcionarem, esse é o dado mais importante aqui por enquanto, é 8,5 volts. Então eu sei que entre os pontos A e B, a DDP tem que ser 8,5 volts. O que isso quer dizer? Que a DDP fornecida pelo gerador tem que ser 8,5. Então essa DDP é aquela DDPU da equação do gerador, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Então, com isso, eu já sei que eu tenho na equação do gerador, eu tenho a DDP, eu sei a força eletromotriz, certo? E eu quero encontrar qual é a resistência interna. Olhando para essa equação, o que falta aqui para eu calcular a resistência interna? Falta eu descobrir a corrente elétrica. Como que eu faço para descobrir a corrente elétrica? Basta olhar para as lâmpadas, porque ele forneceu qual é a DDP e qual é a potência de cada uma das lâmpadas, tá? Lâmpadas. Então, se eu usar a definição de potência elétrica, ó, P igual a U vezes I, tá? Eu posso encontrar qual é a corrente que está passando em cada uma das lâmpadas. 4,25 é a potência, é igual a DDP, que é 8,5, vezes a corrente. Isolando a corrente aqui, a continha que eu tenho que fazer é 4,25 dividido por 8,5. Basta multiplicar, se você fizer 4,25 por vezes 2, né, vai dar 8,5. Então, a corrente aqui é meio ampere. O que você tem que tomar cuidado com essa corrente? Essa corrente I não é essa daqui, ó. Não é essa corrente total. Essa corrente total é a corrente que é fornecida pelo circuito, tá? Só que quando ela chega nesse ponto B aqui, tá vendo? Tem uma bifurcação. Então vem um tantinho de corrente para uma das lâmpadas, esse tantinho é meio ampere, e um outro tantinho para essa outra lâmpada que também é meio ampere. Então, o que isso quer dizer? A corrente total do circuito, digamos assim, tá? É a soma dessas duas correntes, ou o dobro da corrente de uma das lâmpadas, no caso, 1 ampere. Tá? Toma muito cuidado com isso. Agora que eu já sei a corrente, então, deixa eu juntar os dados aqui. Agora que eu já sei a corrente, eu consigo escrever a equação do gerador. No caso do funcionamento, né? Ó, corrente total aqui, né? 1 ampere.
No caso do funcionamento desse gerador, alimentando essas duas lâmpadas aí. Nessa situação, né? Olha só. A força eletromotriz é 9 volts. E agora eu quero qual é a resistência. Então eu vou jogar todos esses dados lá na equação do gerador. Vai ficar assim, ó. 8,5 é igual a 9 menos a resistência interna que eu quero encontrar, vezes a corrente total, que é 1. Né? Eu passo o 9 para esse lado aqui, para a esquerda, vai ficar 8,5 menos 9, que é igual a menos R. 8,5 menos 9 menos meio, que é igual a menos R. Então, a resistência interna, manter os mesmo jeitão. A resistência interna mínima para esse gerador conseguir alimentar essas lâmpadas é de 0,5 ohm. Beleza? Tá? Esses dois exemplos que eu usei já são probleminhas um pouquinho mais complexos, né? Porque normalmente o que você espera com um exercício de fixação, por exemplo, que vocês podem esperar lá na tarefa? Tem um circuito e tem um gerador que não é ideal, calcula a corrente. A única diferença para os exercícios anteriores, que a gente já tinha resolvido, é que o gerador não é ideal, tá? Beleza? Então pode esperar que vai ter um probleminha desse daí lá na tarefa. Vamos terminar nossa aula aqui e continuar. Curva do gerador. O que é a curva do gerador? Essa equação do gerador, como eu disse para você, tem várias formas da gente interpretar ela, tá? Agora a gente vai olhar para essa equação do gerador não simplesmente como uma equação, mas sim como uma função matemática. Olha aí a imersão na aula online, como se fosse uma aula de verdade na qual eu pingo meu neossoro para conseguir respirar melhor. Vamos lá. Com uma função, certo? Se no gerador a força eletromotriz e a resistência são constantes, quer dizer que eu tenho duas variáveis se relacionando aí. Quais são elas? A DDP, U, e a corrente I, certo? Então, para um mesmo gerador, você pode ter ele fornecendo vários valores de DDPs diferentes e, portanto, sendo percorrido por vários valores de correntes diferentes também, tá? Então, se eu olhar ela como uma função, tá? A representação algébrica é a própria equação do gerador, obviamente, mas uma maneira bastante útil de estudar uma função é pela representação gráfica. Então é isso que a gente faz para construir a curva do gerador. Eu vou colocar os dois pontos mais importantes no gráfico e a gente faz uma análise de que tipo de gráfico é esse e desenha ele. Então, primeiro, o caso em que eu tenho o gerador desligado, não está passando corrente nenhuma nele. Se não está passando nenhuma corrente nele, não pode ter queda na sua DDP. Então a DDP nos terminais do gerador vai ser a própria força eletromotriz, vai ser a DDP total, certo? Olha lá, ó. Eu pego a equação do gerador, substituo a corrente, aqui era para ser I, né? Substituo a corrente por zero. Aí vai ficar U igual a epsilon. Então, quando a corrente for zero, você vier aqui no gráfico, gente, tá vendo aqui, ó, na origem, onde eu tenho a corrente igual a zero, a DDP é a máxima possível. Então, o primeiro ponto do meu gráfico está aqui. Quando a corrente é zero, a DDP é a máxima, que equivale à força eletromotriz. Isso já é uma coisa muito interessante desse gráfico, né? Se você tiver um gráfico da DDP pela corrente que é desse tipo aí, e você tem esse ponto que é chamado de coeficiente linear, você automaticamente já tem acesso à informação da força eletromotriz do gerador, tá? Ah, eu acabei de lembrar também, gente, força eletromotriz você pode abreviar e falar FEM. É muito comum isso aí, tá? Beleza? A FEM do gerador, a FEM, força eletromotriz, tá bom? Muito bem, segundo caso agora, no qual eu tenho o gerador em curto-circuito. O que é o gerador em curto-circuito? Se liga, ó. É quando eu pego uma pilha e um clips, tá ligado? Clips, abre o clips e coloca cada uma das extremidades em um dos polos aí da pilha aí pra você ver. Não, não faz isso não, tá, gente? Por que eu tô falando não faz isso? Porque sua pilha
ela vai estar num ponto, vai estar num circuito em que não tem resistência nenhuma. Não, quando eu falo resistência nenhuma, é nenhum equipamento. Então, a gente pode considerar que a resistência é basicamente zero. Tá? Você está ligando diretamente o polo negativo no polo positivo. Na verdade, a única resistência presente é a própria resistência interna da bateria. Então aí é um caso em que a resistência no circuito do gerador é a mínima possível. Você só tem a própria resistência do gerador. O que vai acontecer com a corrente se a resistência é mínima possível? A corrente vai ser a máxima possível. Por isso que eu falei para você não fazer isso daí. Porque isso daí arregaça com a sua pilha, vai comer a bateria rapidinho, filho. Tá? Então vai esquentar pra caramba na sua mão também, é perigoso. Melhor não fazer nada disso aí não, tá? Deixa o clips lá, você usa ele na boa. Então o que acontece? Se eu pegar as extremidades do gerador, esse ponto e esse ponto aqui, qual que é a DDP entre eles? Vem por esse caminho aqui, ó. Não tem nenhum resistor. Ei, é zero. A DDP entre esses dois pontos é zero. Aí eu faço a mesma coisa lá na equação do gerador. Ó. Onde é U, eu vou colocar zero. Zero é igual a Y menos RI e vou descobrir qual é a corrente, né? Eu passo o menos RI para o outro lado, passo a resistência interna dividindo e aí eu tenho, olha só aqui, ó, o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Ok? ICC é corrente de curto-circuito, é a corrente, o valor da corrente máxima. Então, novamente, ó, lá no gráfico. Perdão. Quando a DDP é zero, me empolguei aqui. Quando a DDP é zero, a corrente vai ter o valor máximo, que é a corrente de curto-circuito. Beleza? Tá? Eu estou procurando a minha água, eu não trouxe. Mas tudo bem, vamos embora. Muito bem, eu tenho esses dois pontos e agora? Como que é o desenho do gráfico? Como que eu vou ligar esses dois pontos aí? Tá? Aí eu tenho que olhar para a função. Se liga na função aqui, ó. Olha a DDP como função da corrente e fala para mim de que tipo de função é essa. Quando eu pergunto que tipo de função é essa, é uma função afim, é uma função quadrática? Ou, melhor, é de primeiro, segundo grau? Primeiro grau, né, gente? Qual que é a equação, qual que é a representação gráfica de uma função de primeiro grau? Uma reta inclinada. Cadê a reta inclinada? Isso. Eu chamei atenção ali para a função, uma reta inclinada. Beleza? Esse é o gráfico que nós chamamos de curva característica do gerador. Beleza? Tá? Então, o que você tem que tomar cuidado com esse gráfico e que você tem que analisar? Cada ponto desse gráfico aqui, tá? Cada ponto desse gráfico aqui tem pares de valor DDP e corrente que satisfazem essa equação. Basicamente é isso. É um monte de ponto que satisfaz a equação do gerador. Beleza? Tá? Isso que nós chamamos de curva característica do gerador. Ah, professor, mas essa curva é uma reta. Curva é o termo matemático para se denotar gráfico. Beleza? Muito bem, vamos para o nosso exemplo. Tá exemplo 2 aí, mas na verdade é o 3. Tá? Aqui não tem problema, depois eu conserto ali no slide. Aqui nos exemplos está corretinho. Bora lá. O gráfico a seguir representa a DDP-U em função da corrente I para um determinado gerador não ideal. Muito bem. Calcule, letra A, a resistência interna desse gerador. E letra B, a intensidade da corrente de curto-circuito. Muito bem. Então, primeiro eu quero qual é a resistência interna e depois a corrente de curto-circuito. Se você olhar para a corrente de curto-circuito, né, como a gente acabou de ver, basta você pegar a força eletromotriz do gerador e dividir por sua resistência interna, então quer dizer que a gente precisa resolver a letra A primeiro mesmo. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer primeiro? Interpretar o gráfico. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aí. Ó, primeiro ponto importante, dá uma olhada aqui, ó. O valor da DDP quando a corrente é zero é 12 volts. O que é isso? Na verdade, é a força eletromotriz. Então, eu já sei que a força eletromotriz vale 12 volts. Beleza, mas eu quero a resistência interna, tá? E aí, o que eu vou fazer para encontrar? Nossa, professor, como que eu vou fazer? Não tem nenhum outro dado? Não, tem um outro ponto ali bem interessante que ele forneceu. Dá uma olhada aqui, ó, esse ponto aqui, ó, certo? Que apresenta os pares de valores DDP e corrente que satisfazem quem?
a equação do gerador. Então, se eu escrever a equação do gerador aqui, ó, U é igual a epsilon menos RI, esse ponto aqui, exagerei, vai satisfazer essa equação. Então eu vou escrever novamente essa equação substituindo a DDP, entendeu? A DDP por 8 volts e a corrente por 2 amperes, porque eu sei que nesse gerador, quando a corrente que está passando por ele é 2 amperes e não 2 volts, é 2 amperes, a DDP fornecida por ele é 8 volts. Ou você pode pensar no sentido contrário, acho que faz mais sentido, né? Quando ele fornece uma DDP de 8 volts para o circuito, a corrente que está passando no circuito é 2 amperes. Então bora lá. Já que eu sei que a força eletromotriz é 12, essa equação vai ficar assim, ó. DDP é 8 volts, a força eletromotriz é 12, menos a resistência interna eu quero descobrir, e a corrente tem que ser 2. Passa o 12 lá para o outro lado. 8 menos 12 é igual a menos 2R. 8 menos 12 é menos 4, que é igual a menos 2R. Passou o menos 2 dividindo. Então a letra A. Meu Deus do céu, mano. Parece que eu estou escrevendo uma receita para um paracetamol. Pera aí, ó. Então a resistência é 2 ohms. Beleza? Letra A, finalizada. Tá? Pô, professor, esse exercício na verdade é igual ao exercício 1, só que a forma como os dados foram fornecidos foi por meio de um gráfico e não o cara falando diretamente para mim os valores. É isso, basicamente é isso. Tá? Então, letra B, qual é a corrente de curto-circuito? Aí já era, né, gente? Se eu tenho, olha só, a resistência interna e tenho a força eletromotriz, já era, né, mano? Ó, a força eletromotriz é 12 volts, enquanto a resistência interna é 2 ohms. Corrente de curto-circuito é força eletromotriz dividido pela resistência interna. Corrente de curto-circuito vai ser 12 dividido por 2. Novamente esse 2 maluco. Então a corrente de curto-circuito é 6 amperes. Tranquilão, né? Tem várias outras formas de abordar o estudo do gráfico. Ele não precisaria ter dado direto a força eletromotriz. Ele poderia ter dado um outro ponto do meio do gráfico ali para mim, né, gente? Tá? Tipo, ele poderia ter dado esse ponto aqui, esse outro ponto aqui, ó. Certo? Tá? Ele poderia ter dado esse ponto. E aí, o que você vai fazer? Você repete o que eu fiz na letra A para um ponto, você faz para os dois. E aí você encontra duas equações com duas incógnitas, aí se transforma lá no exercício 1, tá? Qual é a outra maneira de resolver a letra A? Tem uma outra maneira, tá, gente? Quando a gente olha uma equação do primeiro grau, y igual a ax mais b, tá? O cara que multiplica o termo independente, a variável independente, perdão, que é o x, é chamado de coeficiente. Parece que eu escrevi angular. É angular. Angular. Por que angular? Porque ele está relacionado diretamente com esse ângulo aqui, certo? O ângulo de inclinação da reta. Né? Na equação do gerador, U é igual a epsilon menos RI, quem que é o coeficiente angular? É a resistência interna. E como que a gente calcula a inclinação de uma reta? Né? Gostei desse azul. A tangente do ângulo. Então, o que, que isso quer dizer? Esses dois ângulos aqui, ó, vou colocar o rosa e esse azul que eu estou colocando aqui, eles apresentam a mesma tangente, tá? Então você pode olhar, você pode fazer o quê? Você pode pegar qualquer triângulo que tem aqui, por exemplo, esse triangulinho aqui, assim, ó, vou até pintar ele. Você pode pegar esse triângulo aqui, tá? Eu não gostei disso, gente. Vamos fazer. Vamos, né? Poxa. Você pode pegar esse triângulo aqui assim, ó. Quer ver? Você pode pegar esse triângulo aí e o que, que você pode fazer?
calcular qual é a tangente desse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aí eu vou chamar ele de φ, vai. Você pode calcular a tangente desse ângulo. Então, se você calcular a tangente desse ângulo, você automaticamente está calculando a resistência interna. E veja como é simples, ó. Naquele triangulinho amarelinho, tangente tem que. Aí tem que lembrar a trigonometria do triângulo retângulo, né? Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. O cateto oposto é a diferença entre essas duas DDPs aqui, né? 12 e 8. 12 menos 8, 4. E o cateto adjacente é esse ladinho aqui que mede, olha só, 2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Beleza? Bem mais rápido, né? Tá? Bem mais rápido. Aí é fazendo uma análise da função mesmo. Beleza, galera? Muito bem. Estamos 50 minutos. Tem mais um pedacinho só da aula e aí a gente acaba. Eu não vou ficar enchendo mais linguiça. Rendimento. O que é o rendimento do gerador? Rendimento do gerador mede qual é a porcentagem de energia que ele aproveita. Então você tem a energia total, que é a energia não elétrica, e a energia útil, que é a energia elétrica. Essa energia útil, ela representa qual porcentagem de energia total? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Então, como lá no caso das máquinas térmicas, lá no segundo ano, lembra? A gente já fez esse tipo de cálculo, gente. É a mesma coisa. Eu vou pegar a energia útil e dividir pela energia total. A energia utilizada pela energia total consumida. Se você dividir em cima e embaixo pelo tempo, fica potência útil por potência total, tanto faz. Então, no caso do gerador elétrico, é importante lembrar que, como eu consigo escrever, né, essas potências em função da DDP que é fornecida ao circuito e da DDP total do gerador, eu posso também, então, calcular esse rendimento simplesmente pela razão da DDP que é fornecida ao circuito pela DDP total, tá? Beleza? É só fazer esse cálculo aí que a gente já encontra o rendimento. Até coloquei um exemplo rapidinho aqui. Imagina que eu tenho uma bateria, um gerador não ideal, a força eletromotriz dele é de 60 volts, perdão, já está vencendo aqui. 60 volts, e a DDP que ele fornece a um circuito, num determinado circuito que ele é colocado aí, é de 48 volts. Isso é importante, eu abri esse parênteses aqui agora, tá? Como a DDP fornecida pelo circuito vai depender do circuito no qual esse gerador é inserido, o mesmo gerador pode ter rendimentos diferentes, certo? Pode ter rendimentos diferentes, certo? Não tem aparelho que a gente fala assim, nossa, esse aparelho aqui come pilha demais. Ah, eu comprei um mouse sem fio, meu Deus do céu, eu tenho que ficar trocando a pilha direto, cara. Pelo amor de Deus, aquele outro mouse lá é bem melhor. Tem a ver com rendimento, tá? Beleza? Muito bem, então se eu for calcular o rendimento desse cara aí, eu vou fazer a razão entre 48 e 60, dá 0,8, que equivale a 80%. Então quer dizer que 80% da energia transformada pelo gerador é fornecida ao circuito. E o que acontece com os outros 20%? É dissipado na resistência interna. Forma de calor, né? A gente sabe que a energia dissipada em circuitos elétricos é em forma de calor. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, tá bom, gente? Então me procurem lá caso de dúvidas, tá? Quiser marcar uma reuniãozinha, uma live pra gente resolver uns exercícios e tal, fala comigo, eu tô fazendo isso com quem pede e tal. É melhor a gente ver de marcar, porque você está ligado aqui com a minha situação, como é que é, né? A Laura tá lá, eu tô escutando os gritos dela a aula inteira aqui que eu tô gravando pra vocês, querendo descer. Então, vamos manda um chat lá pra mim, manda uma mensagem no chat lá e aí a gente marca, tá bom? Resolve os exercícios, me procura lá no chat, acessa o conteúdo a mais. Eu mandei um vidinho lá pra vocês do kit, eu mostrando o kit de construção de circuitos elétricos, tá? Dá uma olhada nesse vídeo que eu acho que ficou bem legal e tenta usar aquela ferramenta se você tiver como acessar e tal, beleza, gente? Porque é muito boa. Eu vou colocar agora também esse vídeo aqui, ó. Pau! Tá? E vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Dessa videoaula aqui.
Beleza? Então, um abraço para vocês. Vocês aproveitem o final de semana aí. A gente se vê. Fique em casa ainda o máximo que der, porque o bicho tá pegando aí, tá? E você não é fraco de fazer isso, não. Você é muito forte, cara, de fazer isso, tá? Falou? É nóis.